E a minha avó disse que estava ouvindo uma cantoria aqui ontem de noite. Aí eu falei pra ela que eu tava aqui no escritório, que eu tô aqui no escritório, né? Eu tava cantando de noite. Aí ela falou, bah, mas tinha mais gente junto contigo, né? Aí eu deixo isso aí em aberto. Eu espero que não! Mas aqui vamos nós. Oito gigantes da pré-história. As maiores criaturas que já habitaram a Terra foram os dinossauros. Mas na era pré-histórica, quase todos os animais, assim como as plantas, eram muito maiores do que seus atuais parentes. Confira os gigantes ancestrais pré-históricos que fazem seus parentes modernos parecerem anões. Megatério. Como o nome sugere, o megatério significa besta gigante, certo? Esse animal era uma preguiça gigante que viveu aproximadamente 20 mil anos atrás nas Américas do Sul e do Norte. O megatério era do porte de um elefante médio, apesar do tamanho. Eram criaturas pacíficas que passavam o dia comendo folhas e arbustos de árvores. Possuía uma língua comprida que facilitava para alcançar as folhas mais altas. Por possuir grande quantidade de carne e não serem ágeis, eram alvos de predadores, Diprotodon, Megalodonte, Prionosuco, Deinosuchus, Meganeura. Meganeura era um inseto gigantesco que se assemelhava muito às atuais libélulas. Viveu há cerca de 300 milhões de anos atrás, no período Carbonífero, e possuía uma envergadura de 75 centímetros. Foi o maior inseto que já existiu na Terra. Era predador e se alimentava de outros insetos e até mesmo de pequenos anfíbios e répteis. Gigantopithecus. Você se lembra do fictício King Kong, tá? Arquelônio. Uma grande tartaruga marinha que viveu no período Cretáceo entre aproximadamente 75 e 65 milhões de anos atrás. Principalmente onde hoje é o norte dos Estados Unidos. Esta parente da tartaruga tinha 4 metros de comprimento e pesava em torno de 1,5 a 2 toneladas. Habitava os oceanos quentes e rasos da América do Norte. Era carnívoro e se alimentava de crustáceos, peixes e lulas. Certo? Vamos ver. Que mais que dá pra ver aqui? Eu tô vendo um vídeo muito louco aqui. Bizarre Secret Files Released on Lost Ancient Human Civilization. Documento secreto bizarro revelado sobre perdida civilização humana antiga perdida. Eu não tô entendendo muito bem o que esse vídeo tá falando, tá ligado? Mas ele tá falando algumas coisas assim, bem interessantes sobre civilizações antigas, tá ligado? Ele falou sobre a queda de Lemúria e de Atlântida também, tá ligado? Vamos ver. Lemúria. Lemúria é uma terra perdida, hipotética, que estaria localizada no Oceano Índico ou no Pacífico, conforme postulado por uma teoria científica do século XIX, agora desacreditada. A ideia foi então adotada pelos ocultistas da época e, consequentemente, foi incorporada à cultura pop. Evolução da ideia. Originalmente, a Lemúria foi concebida como uma ponte de terra agora submersa, o que levaria em conta certas descontinuidades na biogeografia. Essa ideia tornou-se obsoleta pelas teorias modernas da tectônica de placas. Continentes submersos como Zelândia no Pacífico, Maurítia e o Planalto de Kerguelen no Oceano Índico existem, mas nenhuma formação geológica sobre os oceanos Índico e Pacífico conhecida poderia ter servido como uma ponte de terra entre continentes. Kumari-Kandan, Lemúria. Origens científicas, postulação. Em 1864, a obra Os Mamíferos de Madagascar, do zoólogo e biogeógrafo Philip Sclater, apareceu no The Quaternary Journal of Science. Usando uma classificação que ele chamou de Lemuroideus, que inclui grupo de primatas relacionados, e intrigado com a presença dos fósseis desses animais, tanto em Madagascar quanto na Índia,
mas não na África ou no Oriente Médio. Sclater propôs que Madagascar e Índia já teriam feito parte de um continente maior, que ele estava correto nisso, embora na realidade fosse o supercontinente Pangeia. As anomalias da fauna de mamíferos de Madagascar podem ser melhor explicadas, supondo-se que um grande continente ocupou partes dos oceanos Atlântico e Índico. Que esse continente foi dividido em ilhas, das quais algumas se amalgama África, alguns com o que é hoje a Ásia, e que em Madagascar e nas Ilhas Mascarenhas temos relíquias existentes desde grande continente, para o qual eu deveria propor o nome Lemúria. Paralelos. A teoria de Sclater não era incomum para o seu tempo. Pontes de terra, reais e imaginárias, fascinaram vários contemporâneos de Sclater, Etienne, Geoffrey, Saint-Hilaire. Também observando a relação entre os animais na Índia e em Madagascar, sugeriu um continente meridional cerca de 2 décadas antes de Sclater, mas não deu um nome a ele. Cultura popular. A ideia de Lemúria foi subsequentemente incorporada na filosofia da nova era da teosofia e, subconsequentemente, na crença geral marginal. Os relatos da Lemúria aqui são diferentes. Todos compartilham uma crença comum de que um continente existiu nos tempos antigos e afundou sob o oceano como resultado de uma mudança geológica, muitas vezes cataclísmica, como a mudança dos polos, que tais teóricos antecipam irá destruir e transformar o mundo moderno. Espiritismo. No livro A Caminho da Luz, do autor espiritual Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1938, no seu capítulo 5, que trata da Índia, onde o autor fala dos arianos puros, cita o antigo continente da Lemúria, que teria sido arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem proporções remanescentes como a Austrália. Ainda na mesma obra 9, que trata das grandes. Ainda na mesma obra, no capítulo 9, que trata das grandes religiões do passado, o autor menciona grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria. Considerando-se essas informações, levanta-se a hipótese de os vestígios remanescentes da antiga Lemúria serem o que se conhece na configuração geológica atual como as porções do continente australiano, as diversas ilhas da Indonésia, Malásia e Filipinas, estendendo-se mais ao norte, Taiwan, aproximando-se da China pela mesma placa continental. Estendendo-se para o leste e para o sul, temos o vasto continente submerso da Zelândia, que no passado foi ligado à Austrália, e ao sul à Antártida, sendo a Antártida, num passado remoto, ligada à América do Sul. A mesma obra ainda cita a Atlântida no seu capítulo 3, ao se referir às grandes migrações das raças adâmicas, onde informa que, após estabelecerem-se na Ásia, atravessam o Istmo de Suez, onde se estabelecem na região do Egito e posteriormente encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Ainda cita no capítulo 10, de maneira clara, que a Atlântida era ligada à América do Norte, e esta, por sua vez, ligava-se à China.